galera do Museu da Pelada. Hoje eu e o cinegrafista Fernando Gustavo estamos no estádio Orlando Scarpelli, aqui no bairro do Estreito, na parte continental de Florianópolis, para conversar com Pintado, o volante do Grande São Paulo do início dos anos 90, dirigido pelo grande Tele Santana. Bom, Pintado, gostaria de primeiramente agradecer por você nos receber aqui no Orlando Scarpelli, e queria começar perguntando para você, fazer uma comparação, na verdade, entre a posição que você jogava, que é de volante, e a de técnico. Você já se sentia um técnico em campo por ser o centro do time? Bom, obrigado pelo convite de participar, né? Fico feliz de poder trocar essa ideia, que é muito bacana. Na verdade, como a gente diz no futebol, né? O meio campo é o pensador, é o cérebro do time, né? E para você buscar uma profissão como treinador também, você vai ter que usar bastante esse cérebro. O meio campo te oferece a oportunidade, né? Ainda mais na minha posição, como a gente está falando, um pouco mais atrás, um pouco mais defensivo. Você tem uma certa dimensão do campo, o posicionamento dos seus companheiros. Normalmente você joga de frente, né, pro jogo. Então tem algumas vantagens, né, que me ajudaram muito na profissão de treinador hoje. Você começou como zagueiro, né? Na verdade, essa história é legal. Eu comecei como goleiro, né? Eu era goleiro quando era garoto. Aí fui treinar num clube da minha cidade. Lá, no primeiro treino, tomei um gol no meio da perna. Falei, não vou treinar mais. Foi em Bragança, né? Foi em Bragança, sou natural de Bragança. E aí eu falei, poxa, goleiro não vai dar não, né? Vou tentar uma outra posição. E aí comecei a jogar como zagueiro e também fiz a lateral direita algum tempo. Mas eu sempre era disposto a ajudar a equipe, né? Na posição. Isso no Bragantino mesmo? No Bragantino, eu sou de Bragança, como eu disse, e o Bragantino foi minha primeira escola ali como atleta. Foi o Parreira que te jogou Exato. De volante, né? Na verdade, interessante que quando o Parreira chegou no Bragantino, eu jogava de lateral e de zagueiro. E aí ele me perguntou, né? Você prefere jogar onde? Na lateral ou no meio? Eu falei, eu prefiro jogar no meio, mas como zagueiro, né? E eu acho que ele entendeu como zagueiro. E eu treinando, me esforçando fisicamente, eu sempre tive uma boa condição física. Ele colocou como zagueiro, protegendo a defesa, aquele cabeça de área realmente, e com a experiência do Parreira, a inteligência do Parreira, me posicionou de uma maneira que eu gostei da posição, me identifiquei e acabou dando certo. Você, naquele Bragantino, até hoje é o time de maior destaque da história do clube, né? Que foi campeão paulista. Você fez parte daquele time com o Vanderlei Luxemburgo? Foi. Também. Quer dizer, você... eu comecei em 82 no Bragantino, fui vendido para o São Paulo em 84 e voltei para o Bragantino em 88. Foi quando o Vanderlei chegou e começou a montagem dessa equipe, começou essa história. O Vanderlei foi um cara que construiu, na verdade, esse Bragantino vitorioso, um clube, a história que tem hoje, deve muito ao Vanderlei em estrutura, em conquistas, tudo isso. O Vanderlei foi o cara que deu uma força muito grande. E aí esse ano, até 90, 91, eu fiquei no Bragantino por empréstimo. Foi os anos que o Bragantino ganhou muita coisa. Você chegou a participar do vice-campeonato brasileiro, 91? Cheguei. Contra o próprio São Paulo, exatamente. Né? Isso histórico, né? Você imagina. E a gente comenta na cidade mesmo, a gente imagina uma final de campeonato brasileiro da Série A sendo jogada em Bragança Paulista. Foi o último jogo, inclusive, né? Eu acho que isso é uma coisa que não vai acontecer nunca mais na vida, né? E eu tenho o orgulho e a honra de ter participado desse jogo dentro de campo, tá vendo lá essa história fantástica, um São Paulo já construído pelo Tele, né, que mais para frente daria mais alegrias ainda para a torcida. Essa é a minha maior vitória, esse é o meu maior lucro, né, dentro da profissão, é ter conhecido profissionais desse nível, né, os melhores do mundo, com certeza. Mas o Vanderlei, ele é muito metódico. O Vanderlei, a semana de jogo do Vanderlei, a leitura de jogo do Vanderlei é muito rápida. O Vanderlei é muito inteligente futebolisticamente falando. É um cara que tem algo especial. Ele tem uma luz que o atleta realmente
acredita, confia e ele faz com que você consiga, dentro do jogo, modificar e buscar um resultado muito importante. O Parreira já é um cara mais teórico, inteligente, estudioso. Ele tem alguns detalhes, né? Foi o primeiro cara que me mostrou um plano de jogo. Foi o primeiro cara que me mostrou uma foto de uma movimentação tática. Então, esse estudioso que é o Parreira, para mim acrescentou muito também como treinador. Eu levo isso todos os dias, né, para o meu trabalho. O Zagallo, você está falando de um cara que teve 50 anos dentro de campo, viu o futebol iniciar, viu muita coisa acontecer. A história do Zagallo já impõe muita coisa, né? O Zagallo tem solução para tudo, ele tem uma história para tudo. Ele viveu todas as dificuldades do jogo, né, dentro de campo. Isso acrescenta muito, né, para o treinador. Várias fases diferentes do futebol, né, inclusive. E aí eu tenho que falar do Tele, né, que o Tele é para mim um mestre, né, sem dúvida. As conquistas que nós tivemos junto foi porque ele é um cara muito profissional, muito sério. Também taticamente é um cara que conhece muito. A experiência do Tele era algo que a gente sentia no dia a dia, né, nos treinamentos, nos detalhes, né, na base do jogo, que eu digo, o passe e o cabeceio. Ele tinha uma preocupação muito grande com a parte técnica do jogador, né? Muito. O movimento técnico do jogador para ele era muito importante. O Tele era muito detalhista nesses fundamentos do futebol, né? Acho que isso fez com que todos os times do Tele jogassem bem e jogassem bonito. Bom, falando de Tele, vamos falar do grande São Paulo, né? No início dos anos 90, você foi o volante, né, do time bicampeão da Taça Libertadores da América, e você foi o volante também titular no primeiro Mundial. No segundo você já tinha saído para o Cruz Azul do México. Vou contar um pouco como é que foram aquelas finais. Foram muito difíceis, né? Todas as finais foram muito difíceis, inclusive aquela que o São Paulo ganhou de 5-1 da Universidade Católica, porque veio pressionado para o Morumbi. Sim. Tinha perdido de 2-0 lá. Sim. Essa história começa no ano de 92, né, que nós tivemos o primeiro jogo da Libertadores, foi contra o Criciúma, me parece, que tinha sido campeão da Copa do Brasil, né? Naquela época era diferente a competição. E o primeiro jogo nós perdemos em Criciúma de 3-1, foi algo assim. E foi um jogo muito difícil, nós não conseguimos competir. E depois daquele jogo nós voltamos para São Paulo. O Tele deu uma dura em todo mundo, cara. Mandou a gente embora, modificou a escalação, posicionou de uma maneira diferente a equipe. E ali eu acho que acendeu uma luz, né, para o São Paulo. O Tele acendeu essa luz para o São Paulo, pensando que era um título que o brasileiro dava pouca importância, né, para a Libertadores naquele momento. Por isso o argentino sempre, os outros países eram, né, uruguaios também. Eles disputavam com mais ansiedade ou mais força esse torneio. E o Tele falou, não, pois é um campeonato internacional que eu quero ganhar. O Tele nunca tinha ganho nada, né, nenhuma conquista internacional. Então quando nós voltamos para o Morumbi para jogar contra o Criciúma, nós já conseguimos uma vantagem, a equipe já conseguiu entender que a competição era muito importante. Era uma das únicas, né, conquistas que o São Paulo não tinha. E enfrentar o New Old Boys na final do Marcelo Bielsa era algo bem complicado, foi muito difícil, mas nós tínhamos uma equipe muito forte que conseguiu o resultado. Aí lá no Mundial contra o Barcelona, do Stoichkov, era uma seleção também, e o São Paulo conseguiu superar com 2 gols do Raí. Aquela comemoração deve ter sido muito especial, né? Foi muito bacana, foi uma experiência assim sensacional. Enfrentar o Dream Team do momento, enfrentar o grande Barcelona de Laudrup, Stoichkov, Zubizarreta, Guardiola estava nesse time, o próprio Cruyff no banco. Então a gente sabia que era um desafio, um jogo muito difícil que iria exigir
tudo que nós tínhamos feito durante o ano e algo mais para a gente poder conquistar. No nosso bate-papo aqui, antes de começar a gravação, o nosso motorista, o Wander, estava comentando que esteve aqui no estádio Orlando Scarpelli para assistir um show do Pepeu Gomes e do Gilberto Gil. Eu, como faço pesquisa de músicas de futebol, me lembrei que o Pepeu tem várias músicas sobre futebol, e uma delas se chama Toninho Cerezo, que você me confidenciou que foi o maior jogador com quem você jogou. Por jogar quase que na mesma posição, né, no mesmo setor do campo, e da Copa de 82, tudo aquilo para mim era um sonho, né, ver ou poder estar jogando ao lado de um ídolo, que o Toninho para mim era um ídolo, e me transformar num grande amigo, né? Isso para mim tem um valor muito grande até hoje e vai ter sempre na minha vida. O Toninho para mim sempre foi um exemplo, não só de jogador, mas como homem também. E quando o Toninho chegou no São Paulo, todo mundo, ou a imprensa pelo menos, colocar, poxa, Toninho Cerezo, 39 anos, já tem uma certa idade, com alguns problemas físicos, normal. E o Toninho chegou com a maior personalidade, com a maior alegria. Ele era um menino, ele estava muito feliz de ter chegado ao São Paulo. Ele veio direto da Itália? Foi direto para a Itália, direto da Itália, do Sampdoria pro... Chegou até falando um pouco italiano ainda, alguns costumes, né? E era ele muito ficou bacana. muito tempo lá, né? Não, ele tem uma história, a família é de lá, uma nova adaptação para ele. E ele tá voltando pro Brasil, a gente percebia que era uma alegria muito grande para ele. Ele estava muito feliz de estar chegando ao São Paulo, ele contagiou a gente. Ele era o mais menino de todos nós ali. E ele tinha os costumes italianos, né, de levantar com um pijama de bolinha para tomar café. Pô, o mestre, a gente chama ele de mestre, né? É um cara muito especial que até hoje eu fico feliz de ter como amigo. Talvez o que mais chame a atenção no Toninho, além de ser um craque, né? Além de ser um cara fora do normal jogando, é algo assim que eu pude sentir próximo, né? E me ajudou muito na minha carreira, não só como treinador e principalmente como jogador, né? A simplicidade. O Toninho sempre viveu de uma maneira muito simples, sempre colocou as coisas de uma maneira muito simples, tentava simplificar ao máximo dentro do jogo, né? As jogadas do Toninho nunca foram muito elaboradas, muito, né, fenomenais, mas essa simplicidade fazia com que ele fosse super produtivo. Eram jogadas certeiras, né? Não, impressionante. Eu dava cada pedrada para ele, ele dominava com facilidade. Dentro de campo a gente jogava chuteira de tarraxa para não escorregar, e ele jogava com uma chuteirinha normal. Com a simplicidade ele foi um craque, um jogador fora de série. Bom, para terminar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência nos outros times que você jogou aqui no Brasil, o Santos, né, no Atlético Mineiro, e também a sua experiência no exterior. Foi o Cruz Azul no México, você jogou no Japão também? Cerezo Osaka no Japão. Contar um pouquinho, assim, dar uma pincelada sobre, né, que assim, são pouco faladas, né? Vamos mais o São Paulo, né, o próprio Bragantino, enfim. Na verdade, o Atlético Mineiro que eu joguei com o Tafarel no gol, joguei com o Lincoln Meia, com jogadores que, Guilherme, atacante, Marques, são jogadores que marcaram o futebol brasileiro e que eu pude estar junto, né? Isso para mim tem um valor muito grande, né? Como você falou, embora seja por pouco tempo, não tenha uma história como a do São Paulo, mas foi algo especial. A Portuguesa com o Zagallo, com o Emerson, com o Leandro, com o César, zagueiro, com o Ailton Meia, que, né, eram craques naquele momento. A Portuguesa tinha um time muito forte, né? Você imagina que tinha 4 jogadores da Portuguesa na seleção brasileira, já diz muita coisa, né? O Zagallo como treinador. Zé Maria jogava de lateral? Zé Maria passou. E depois a gente vai para o Santos, que eu fui vice-campeão brasileiro, 95. Essa é uma passagem que eu tenho guardada. Aquele jogo tá... os detalhes do jogo, né? De uma arbitragem infeliz, que a gente acaba perdendo a possibilidade de ser campeão, mas acho que o Santos também teve sua responsabilidade. Era um jogo que nós poderíamos ter ganho o jogo, a gente sabia que poderia ganhar, e por alguns detalhes a gente foi um pouco mais frágil para o jogo, de um Botafogo também que tinha uma grande equipe, o Paulo Tuori como treinador, que é
super experiente e super vencedor, né? Mas esse Santos para mim tem um peso muito importante na minha vida esportiva, na minha vida profissional e pessoal. Porque é o time do Pelé, né? É o time do Rei. Isso para mim tem algo muito especial que eu vou levar eternamente. Na minha galeria, os títulos do São Paulo estão muito próximos com esse vice-campeonato do Santos, e que é um clube que eu respeito, agradeço eternamente o carinho que eu tenho pela torcida do Santos. Jogou quanto tempo lá? 95? Fiquei 6 meses. Eu vim de empréstimo, né? Eu estava no Cruz Azul, que é outra, para mim, uma passagem muito especial. Que eu saio do São Paulo bicampeão da Libertadores, São Paulo campeão do mundo, para jogar no Cruz Azul, no futebol mexicano, que ainda não era tão conhecido. Não participava da Libertadores naquela época? Não, naquela ainda, época era só CONCACAF, né? Era só um torneio mexicano. Foi uma experiência muito especial, tanto no México como no Japão. O Japão, muito mais socialmente, acrescentou muito na minha vida. É um país que eu espero poder morar ainda definitivamente, porque... Tem esse sonho de morar no Japão? Minha família toda tem esse sonho de poder morar no Japão, porque a educação é algo muito especial, o respeito, tem algo muito especial que eu gostaria de ter na minha vida, de viver isso novamente. E o próprio México, eu morei 4 anos, né? Joguei 4 anos, aí voltei, mas 2 anos ali como treinador e como auxiliar técnico no clube. Ainda tenho um relacionamento, grandes amigos, tenho algo particular no país. O México é meu segundo país, com certeza. Você ainda joga suas peladas? Cara, eu adoro pelada, cara. Eu acho que é meu momento de lazer. Eu desligo totalmente do lado profissional. Eu jogo de atacante, não vou jogar defendendo nunca. É hora de se consagrar, né? E o sabor do gol é muito especial, né? Eu sempre tive defendendo o gol. E quando eu vou pra pelada... Você sabe quantos gols você fez como profissional? Não tenho ideia, cara. Mas não chega a 40 gols, não. Eu era muito mais do lado defensivo, claro, né? Mas eu cumpri a minha obrigação. A minha missão foi cumprida. E eu fico muito satisfeito com o que eu fiz. E meu pedacinho do bolo eu comi. Muito feliz com o que eu fiz como atleta. Maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Um abraço pra vocês. Não esqueçam, hein? A pelada é muito importante na vida de todo mundo.